Episódio de hoje, eu quero dizer para você que está em casa: perdoar, milagre do perdão. Você já exerce o perdão? Talvez você diga sim, a todo tempo. Mas será que realmente você seria capaz de perdoar? Como hoje nós vamos ter uma história aqui, eu tenho uma convidada que o Senhor preparou para esse momento, porque ela tem um testemunho muito forte e ela vai compartilhar conosco hoje. Mas eu quero abrir lendo um versículo para você que está em casa. Antes, ative a notificação, deixe aqui nos comentários o que você achou de todo esse episódio. Aproveita também e encaminha para mais pessoas se inscreverem no canal, porque esse canal ele é do Senhor. Ele não é para engrandecer o nome do Lucast, da Luciana, não, gente. Ele é para engrandecer o nome do Senhor. E o mesmo Deus que operava no passado, opera no presente e continuará operando eternamente. Por isso, a minha convidada, que vai estar aqui hoje, vai contar para vocês quanto Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Leia comigo. Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Roda a vinheta, diretor. E começando apresentando aqui a minha convidada tão especial, que foi o Senhor que preparou, né? Quando o Senhor prepara, a gente sabe que vem muita coisa para a honra e glória do Senhor. E eu quero dizer, pastora Dulcineia, é um prazer recebê-la aqui. É com muita alegria que eu estou aqui. Mais uma vez, eu já conheço, né? Já ouvi o seu testemunho, mas é com muita alegria que eu sei que você vai trazer algo muito grandioso para o Senhor. Se apresente para quem está em casa e ainda não conhece a pastora Dulcineia. Então, bom dia para todos que estão conectados conosco e para os que virão também nos ouvir na manhã desse dia. Eu me chamo Dulcineia de Paula, eu sou membro da Assembleia de Deus da Missão. Eu sou esposa, sou mãe, eu sou amiga, eu sou serva. E para mim, Luciana, é um prazer muito grande poder acrescentar para o reino de Deus. Vir até aqui para dar um testemunho do perdão mais difícil que aconteceu na minha vida, nessa trajetória de 37 anos de caminhada com Deus. E eu estou muito feliz, me sentindo muito honrada, porque como é bom se sentir útil, como é bom se sentir anzol para alcançar e para pescar. Então eu vim aqui hoje abaixo de Deus como um instrumento de cura. Para quem não acredita que vai ouvir essa história, haverá cura, haverá milagre, haverá quebrantamento de coração e de alma e haverá convenção. Depois desse dia de hoje, eu acredito que a vida de muitos não será mais a mesma, que Deus vai fazer milagre nesse lugar. Então eu quero agradecer a Deus pela tua vida, a Deus somente gratidão por esse momento que vamos passar aqui junto para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, amém. E você que está em casa, que está aqui já, você já vai sentir aí o Espírito Santo tocando o seu coração, porque o que nós vamos ouvir agora é uma história real, é uma história que aconteceu e o Senhor transformou tudo isso. Mas deixa eu falar já para você que nós estamos gravando no estúdio DigiCast, aonde aqui você encontra desde toda a agência, estrutura, tudo que você precisar. O arroba tá aqui do ladinho. Entre em contato com os meninos. Fazem 3 anos que eu gravo dentro da agência. Eu não posso nem falar, gente, mas é incrível. Vocês entram no canal, vão ver todo o trabalho que eu tenho com eles e principalmente a qualidade do trabalho. E deixa eu contar para vocês, mais um patrocinador que está desde o início é a Ludelu. E nesse sábado inaugurou mais um conceito da Ludelu, que é o restaurante e eventos Ludelu. Então você que mora em Campo Largo, corre lá na rua Joaquim Ribas de Andrade, 798, que vai ter tudo o que você gosta. Um momento para fazer seu devocional, café da manhã, café da tarde, um almoço delicioso
bem caseiro para você que quer estar lá. É um ambiente que foi consagrado ao Senhor e lá é para você que quer sentir o Espírito Santo assim que você entrar na porta, porque realmente nós temos um lugar especial agora para poder adorar a Deus também durante as nossas refeições. Então corre lá conhecer. Diretor, depois eu falo do resto, porque agora nós vamos focar aqui que o negócio, o bicho vai pegar, hein? Coloca e grava que vai dar uns cortes aí muito legal. Quem tá em casa vai dizer assim, poxa, Deus faz, hein? Você acredita, né, diretor? Amém. Nós estamos em 3 aqui, pastor, e aonde tem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor Presente. está, né? Ele está presente. E eu fico muito feliz porque a presença do Senhor, ela nos constrange. Aleluia. Ela faz com que nós paramos de olhar para nós, né? Para as nossas iniquidades, para os nossos tudo que a gente carrega, que a gente sabe que não tem nada de bom. Fato. Nós não temos nada de bom, mas o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele concedeu. Nós estamos aqui numa segunda-feira gravando, 9h30 da manhã, com saúde, bem. O Senhor preparou tudo. Então, começa contando para nós como que começa a história do perdão mais difícil da sua vida. A história do perdão mais difícil da minha vida, eu vou deixar, hoje, mais do que nunca, eu entendo essa palavra que se encontra no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, que diz: não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere, mas as suas mãos curam. Hoje, mais do que nunca, eu entendo o que Deus quis dizer dentro de um contexto de algo que ele permitiu na vida de Jó. Deus não comete injustiça. Muitas pessoas às vezes acham que foi injusto o que aconteceu com Jó, porque Deus dá uma referência de Jó como um homem íntegro, fiel, temente e que se desviava do mal. E por que ocasionou tudo aquilo com a permissão de Deus na vida de Jó? Porque todo o propósito de machucadura, de dor, de ferida, Deus ele só permite com um grande propósito, para cura, para restauração, para milagre e para bálsamo para a vida de alguém. Então eu passei por uma situação a mais constrangedora, a mais sofredora, a mais indigna da minha vida. Eu havia saído e no retorno para casa, morava numa subidinha, né? Uma subidinha, né? Vamos falar uma subidinha. E eu parei para descansar. E sentei numa graminha, num barranquinho assim, eu e meu esposo. E de repente eu avistei a alguns metros alguém que deu um trago no cigarro. A luzinha acendeu bem distante, mas eu vi. E aí eu temi, porque era uma rua de mato, né, dos dois lados. Eu temi, mas quando eles se aproximaram, eram 3, eles se aproximaram e deram uma ordem de assalto. E o coração salta pela boca, né? E eu fiquei muito nervosa, fiquei muito aflita, mas um deles olhou para mim e falou assim: entra aí nesse mato. E quando ele disse, entra aí nesse mato, o meu coração, ele parecia que ia explodir, porque ele disparou de uma forma em que eu nunca havia sentido. Medo, pavor. E eu paralisei, e ele deu um grito com bastante grosseria e xingou um enorme de um palavrão e disse: eu já mandei você entrar aí. E minha mente no momento, Lu, ela começou a gritar. E eu gritava: Deus, não, isso não. Pelo amor de Cristo, isso não, por favor, não. E ele me levou, ele foi com os 2, me levou para dentro do mato. Não pense você que está me ouvindo hoje, que isso que eu estou fazendo aqui hoje é fácil. Isso aqui para mim é um dos maiores desafios. É contar uma história dentro de uma desonra, dentro de uma vergonha, somente para que haja uma salvação, uma libertação de alguém que está preso dentro de alguma grade
com alguma algema ou corrente que não consegue se livrar dela. Pois eu vim aqui hoje no nome de Jesus. Amém. Para ver e ouvir o que vai acontecer na vida de pessoas. E eu me lembro que eles foram bem para dentro do mato, colocou o meu esposo de joelho. Essa foi uma das partes mais difíceis para mim, é que eu já tinha consciência do que ia acontecer e na frente do meu esposo. Eles colocaram o meu esposo de joelho e colocaram o cano de uma pistola dentro do ouvido dele e disse: se tu mexer um dedo, eu estouro teus miolos. Deduzindo eles o quanto seria para o meu esposo difícil ver o que ia me acontecer. Quem me vê chorar aqui, se for o caso de eu chorar, não entenda o meu choro como falta de perdão, como falta de libertação, não entenda o meu choro de forma negativa. Porque toda ferida que Deus nos faz, Ele deixa lá a marquinha da cicatriz. Então falar disso para mim, no estralo de dedo é fácil, não é. Mas o propósito, ele me conduz a ter coragem e me sentir honrada por ter sido escolhida por Deus para passar por algo tão tenebroso. E o meu esposo de joelho, eu só gritei e disse para ele: pelo amor de Deus, não faz nada, não fala nada, fica quieto, por favor. E ali eu fui abusada pelos três, na frente do meu esposo. E eu fiquei 1 ano deprimida, oprimida, depressiva. Eu entrava para dentro do chuveiro, eu tomava banho de 1h30, 2 horas, e me arranhava com as unhas no meu corpo, como se eu quisesse tirar aquela sujeira de dentro de mim. A sensação era horrível, porque eu sentia nojo de mim, eu sentia raiva de mim, sentia raiva e nojo da minha própria pele. E foi algo muito forte, porque aquilo entrou nas entranhas da minha alma com muita força. E durante o percurso de 1 ano, meu esposo não tocou em mim, porque eu tinha raiva, eu tinha nojo, e ele teve uma sabedoria, uma paciência muito grande. Ele nunca tocou no assunto, ele nunca indagou, ele nunca fez uma pergunta. E isso me ajudou. Porque se ele não lembrava e não me lembrava, ele me ajudava em silêncio. E no percurso desse 1 ano, eu fiquei num estágio espiritual muito ruim. Mas o interessante é que eu nunca questionei a Deus. Eu nunca falei no meu coração: Deus, por quê? Por que tu fez isso? Por que tu permitiu isso na minha vida? Eu sou tua filha. Eu sou tua serva. Eu nunca questionei a Deus a decisão que Ele tomou em me permitir passar por algo tão tenebroso. Nunca cobrei nada de Deus. Eu sempre me mantive em silêncio. E no percurso desse período de 1 ano, que não foi nada fácil, eu fui convidada para pregar numa vigília no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei dentro da igreja, antes de assumir o altar, eu vi que havia um tema que já mexia muito comigo, porque eu estava doente e eu precisava buscar de alguma forma a saúde. E às vezes se torna, Luciana, muito fácil para a gente oferecer ou indicar um medicamento para um problema de saúde de alguém. E às vezes nós estamos doentes e não sabemos o que tomar para aquela cura acontecer. E foi o que aconteceu comigo naquela vigília. Eu cheguei na vigília e quando eu olhei, estava escrito sobre o tema que falava sobre perdão. Mas eu não me lembrava do que havia me acontecido. Ainda não. E quando deu entre 3h30 e 4 horas da manhã, porque as vigílias no Rio de Janeiro acabam algumas até 10 horas da manhã, o povo gosta de uma busca. E quando deu esse horário, eu fui chamada para ministrar a palavra em cima do tema. E eu amo ministrar a palavra em cima do tema perdão.
Eu amo ministrar sobre orfandade, sobre rejeição, porque eu sou filha, né? Minha mãe hoje é falecida, mas eu era filha de uma mãe e um pai, de 8 irmãos, né, comigo. E eu sofri a rejeição da minha mãe. Eu nasci a partir dos 7 anos, eu entendi que a minha mãe não gostava de mim. Então eu já vinha com bastante sequela no meu sentimento em relação à rejeição da minha mãe. Eu fui muito espancada pela minha mãe. Então, assim, eu não entrei preparada para perdoar ali naquela madrugada. E eu amo, como eu falei, ministrar sobre perdão. Como se pode, né? Uma pessoa tão machucada gostar de ministrar sobre perdão e ter ainda algo dentro dela para se libertar, no sentido perdoar. E eu comecei a ministrar sobre perdão, comecei a ver manifestação do Espírito Santo de Deus, olhava para alguns lados, alguém com lenço, uma toalha, esfregando o rosto, limpando o olho, e eu vi que a mensagem estava fluindo. Só que na primeira fileira dos bancos tinha um moço, e esse moço me olhava muito. E eu achava que eu conhecia ele de algum lugar, mas a minha mente não teve força suficiente para lembrar quem era ele. E quando eu comecei a chamar as pessoas lá na frente para ministrar cura, libertação, perdão, as pessoas começaram a levantar e vir, do menor ao maior. E é impressionante, Luciana, como tem pessoas idosas dentro da igreja ainda buscando uma cura e precisando de uma cura e não sabe como alcançar. Vinha mulheres e homens de cabelo branquinho. Na hora da ministração de liberar perdão, mágoa, a gente sabe que mágoa, ressentimento, falta de perdão é uma doença que mata tanto no espírito, como na carne, como atinge o psicológico e também o emocional. E quantas pessoas podem estar nos assistindo hoje nessa exata situação, psicologicamente doente, emocionalmente doente, sentimentalmente doente e espiritualmente doente. Por quê? Porque não soube lidar com uma situação adversa grave que aconteceu na sua vida. Mas nós estamos para aqui hoje, porque tem uma palavra muito poderosa que diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus Cristo veio para desfazer a obra do diabo. Esse trabalho de hoje, eu quero acreditar que é para desfazer a obra do diabo. E por que eu posso garantir isso? Porque uma obra do diabo, pela falta de perdão, ela foi realizada na minha vida e Deus desfez a obra do diabo na minha vida. A vontade dele era que eu andasse encurvada e a vontade de Deus era que eu fosse liberta e curada. Antes da pastora continuar, né, que começou a chamar as pessoas para frente, me veio aqui, anotei algumas coisas aqui, mas o Senhor colocou algo no meu coração aqui. Muitas vezes as pessoas, como a pastora disse, estão velhinhas, cabelo branco, mas elas têm uma dor profunda, uma dor tão profunda que é a falta de um perdão. Exato. Ou a falta de liberar um perdão, ou receber um perdão. E eu coloquei aqui, até foi do culto de ontem à noite, eu coloquei aqui, a falta de fé na promessa. Mas o Senhor agora colocou no meu coração, a falta de perdão no processo. Por que a pastora estava lá em cima, ministrando cura, libertação, mas estava ali, precisando ser curada? Por que o Senhor permite isso? Porque só quem passa pelo processo sabe a dor, sabe como tem que ser feito para curar aquilo que passou. Exatamente. Você falar daquilo que você não conhece, não tem como. Então, eu sei que assim como a pastora trouxe Jó, né? Assim como você vai terminar de contar aqui, esse processo que aconteceu é porque muitas pessoas precisam ser alcançadas e curadas. Quantas mulheres, pastoras, que eu tenho visto, eu tenho convivido no nosso meio, que foram abusadas por pai, por tio, por avô, e que estavam com problemas sérios de saúde porque não tinham coragem de contar para ninguém o que tinha acontecido. E aí, quando elas entendem que não é elas, que a sujeira que, como a pastora falou, eu me sentia suja, essa sujeira não é delas. Essa sujeira não pertence a elas e elas conseguem se perdoar,
as coisas começam a fluir. E depois que a pastora contar, Deus colocou no meu coração para eu contar um testemunho também. Mas eu quero que a pastora continue contando. Estava no momento da ministração, as pessoas começaram a vir para frente, estava fluindo, e aí? O que aconteceu agora? Antes de falar sobre o que aconteceu ali, eu quero só frisar algo aqui. Não é fácil para uma mulher falar que ela apanha do marido. Não é fácil para uma mulher falar que o marido está traindo ela, porque são situações constrangedoras. Porque hoje, nos nossos tempos, todos os dias, sem uma exceção, aparece nas reportagens um feminicídio, 2, 3. Homens que estão matando mulher como se matasse uma mosca. Por que elas não falam? Qual é a meta e a intenção do diabo em prender esse sentimento dentro delas? Porque ele veio para matar. Ele precisa matar. Então o mundo espiritual, ele tem uma organização e uma astúcia de prender a pessoa, de prender o sentimento, de tirar ela a coragem e fragilizar. Eu não vou falar isso para ninguém. Imagina eu falar que eu estou com o braço roxo porque o meu marido me espancou. Então é a mesma coisa sobre a falta de perdão. Muitas pessoas não têm coragem de dar a face e mostrar. Eu estou aqui nesse estúdio hoje à luz do dia. Todo mundo está vendo o meu rosto, mas eu não tenho vergonha de contar o que eu passei se for para libertar a vida de uma mulher que está presa e não consegue sair, e talvez ela consiga perdoar através da minha vida. Então, quem vai ganhar é o reino e quem vai perder é Satanás. E a gente está aqui hoje para ver ele perder e ver o reino de Deus ganhar. Então, quando eu chamei todo mundo ali para frente, veio muita gente. Tinha umas 500 pessoas naquele dia na vigília. E esse rapaz, esse moço, ele entrou num período de um choro que me chamou a atenção. Você me desculpe pela expressão que eu vou usar aqui, mas eu já chorei assim, e não tenho vergonha de dizer isso. Era um choro tão profundo, tão intenso, tão de alma, que juntou a lágrima dele com meleca do nariz, o rosto dele ficou completamente molhado. Eu já chorei assim, eu conheço a intensidade desse choro. Foi quando a minha alma mais ardia, mais doía. Eu chorava exatamente esse choro e não queria saber se estava se misturando, se tinha alguém vendo. E ele chorou desse jeito. E quando as pessoas veio, ele veio também e agarrou o meu joelho. E eu achei aquilo ali um pouco constrangedor, mas ele estava tão fora de si, acredito eu que com um arrependimento tão sincero, tão verdadeiro, que eu levantei ele. E ele disse exatamente assim para mim: tudo que eu cometi de atrocidade, de covardia, de maldade nessa vida, eu sei que Deus me perdoou. Agora, o que eu fiz com a senhora, Deus não me perdoou. E eu preciso do teu perdão para que Deus também me perdoe. Eu não vou mentir para você. Como mulher, como ministra da palavra naquele momento, eu era só um ser humano precisando de cura também. Ele precisava de um perdão e eu precisava de uma cura. Eu não vou dizer que eu não senti vontade de dar-lhe um chute nele para ver o nariz dele sangrar. Entrou uma ira dentro de mim porque o filme passou. E quem era ele? O que mais me judiou, o que mais me desonrou, o que mais me envergonhou. Era ele. E eu conheci o rosto dele, só que ele era barbudo e ele estava sem barba. Ele era um assaltante, um traficante, um bandido, um estrupador. Mas o Senhor colocou ele na minha frente, de barba feita, liberto, transformado, mudado e com a palavra de Deus na mão, em busca de um perdão. Quem se converte na vida do crime
não está em busca de ninguém que fez mal para pedir perdão. Mas o Senhor, naquela noite, Ele só queria me provar que Ele me levou ali, me deu aquele tema para me dar uma cura, para me dar uma libertação, porque Ele via como aquilo me oprimia. Aquilo vinha na minha cabeça, as imagens da prática de tudo, da vergonha, meu esposo vendo, olhando, chorando, o quanto a gente sofreu, nesse percurso. E Deus preparou um lugar, um momento, e colocou o meu abusador no mesmo ambiente e direcionou uma palavra de perdão. E quando ele se manifestou, que eu conheci, que eu lembrei, que eu tive a sensação de vingança, de ira, de raiva, de nojo. Lu, eu ouvi, eu choro porque eu ouvi. Porque isso é muito forte, é muito profundo, o quanto Deus machuca para curar. O quanto Deus fere para tu ser útil na vida de alguém que está sofrendo, de alguém que não consegue encontrar uma saída. A única saída que encontra às vezes é um quarto fechado, é um travesseiro no rosto, é um sorriso para esconder a verdadeira dor. E eu, naquele momento ali, muito constrangedor para mim, eu ouvi. E eu sei que foi o Espírito Santo de Deus. Eu ouvi um grito dentro do meu ouvido. E esse grito que eu ouvi dentro do meu ouvido foi o Espírito Santo de Deus dizendo assim: mulher, mulher, porquanto eu te pergunto e tu me respondes, porventura não é sobre perdão que tu está ministrando nessa noite? Deus me pegou naquele momento, é como se Ele jogasse 2 paredes de concreto e me deixasse sem saída. Ou perdoa ou perdoa. E aquela voz foi muito forte dentro do meu ouvido. Mulher, mulher, porquanto eu te pergunto e tu me respondes, porventura não é sobre perdão que tu estás ministrando? Dizer o quê? Falar o quê? Justificar o quê? Eu peguei ele, esse foi o pior momento, mas também foi o melhor momento. Esse foi o pior momento, porque a gente sabe que existe todo um bloqueio no mundo espiritual para que você não perdoe. Sim. Porque o diabo, ele te quer preso. O diabo, ele te quer envergado. Ele não quer você de cabeça erguida. Ele não quer ver você seguindo a vida com alegria e paz no coração. E ele sabe que a falta de perdão não deixa a gente ter paz e alegria no coração. Isso é uma doença. A falta de perdão é uma doença. E nós estamos cheios de mulheres, de pessoas doentes ao nosso redor. E esse foi um dos momentos mais difíceis e foi um dos melhores momentos. Mais difícil foi ter que perdoar ele e aproximar ele de mim. E quando eu abracei ele, foi o pior momento, porque eu estava abraçando o meu abusador. E quando eu abracei ele, aconteceu algo sobrenatural. No abraço que eu tive a coragem de dar, foi o momento em que Deus me curou. Amém. Glória a Deus. Porque foi no abraço que eu não senti nojo, eu não senti raiva, eu não quis o mal dele. Foi no abraço dele encostar o corpo dele no meu. Isso foi muito sobrenatural, porque era Deus dizendo: eu vou permitir um abraço para te provar que eu tenho o poder de te curar. Tu vai abraçar e tu não vai sentir nada, tu vai sentir misericórdia e amor por essa alma. E foi o que eu senti. Eu senti misericórdia, eu senti amor pela vida dele, e eu disse: se depender de mim, tu está perdoado no nome de Jesus, e o diabo não tem mais do que te acusar. Foi o abraço mais difícil que eu dei na minha vida, porque houve batalha espiritual antes. Houve uma luta, uma guerra espiritual antes do Senhor me conceder a graça do perdão. Porque perdoar é graça.
Você perdoa pela graça de Deus. Você libera perdão pela graça de Deus. Eu precisava de uma cura e ele precisava de um perdão. E veja, 1 ano depois, Deus coloca os dois no mesmo ambiente, dá um tema sobre perdão e me coloca no altar para pregar. Deus é perfeito, Ele é maravilhoso. Alguém aí diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo em linhas certas, em linha correta, porque todo o encaixe naquele dia, ele foi perfeito. E eu abracei. E ele tinha sido o homem que mais me desonrou, o homem em que mais me envergonhou. E eu consegui perdoar. Diretor, tô aqui com a garganta entalada. O que a gente faz? Toma água? Pastora, toma uma aguinha aí. Eu falei para vocês que estavam em casa que o tema era forte. E quando Deus age, quando Deus quer, não tem nada, não tem inferno, não tem nada que vai prevalecer. Porque o que a pastora está contando aqui, eu tenho certeza que pode estar libertando, curando. Eu tenho certeza que você que está assistindo aqui pode ter acontecido algo com você. Deixa nos comentários, coloca nas descrições desse vídeo para que o nome do Senhor seja glorificado e você também seja curada. Sabe, pastora, tem algo que desde ontem, quando eu fui tomar banho para ir para a igreja, e eu estava pensando sobre, né, o que a gente ia conversar. Houve guerra espiritual, sim. Até comentei com a pastora que essa madrugada, né, saiu até ferida na minha língua, como se o inimigo falasse, não, você não pode fazer, você não pode ir lá. E eu sabia que seria algo muito forte para glorificar o nome do Senhor. Mas eu quero contar algo aqui hoje, que é algo que aconteceu e eu nunca contei para ninguém. Ninguém. Mas eu preciso falar isso. E se o meu filho, o William, estiver ouvindo ou escutando esse episódio, eu quero que ele saiba que toda decisão que eu tomei é por amor à vida dele e que, indiferente do que tentaram fazer com ele, eu não aceitei. Então, que ele sinta o amor de Deus e o amor que eu sinto por ele. Aleluia. E eu vou começar a contar. Eu tinha 13 anos e eu tinha o primeiro namorado e eu engravidei. Com 13 anos, pastora. Família desestruturada, pais que, né, meu pai era alcoólatra, minha mãe trabalhava e fazia o papel do... Tudo fora do lugar. E aí, um belo dia, a minha mãe descobre que eu estou grávida. Chama-se o cidadão, olha, a Luciana está grávida assim, assim. Eu sentei do lado da cama, olhei para ele, eu falei assim, e agora? Como que a gente vai fazer? Porque eu tô desesperada. Mas a gente precisa fazer algo bom, né? Ele olhou para mim e falou assim, eu já até vi alguns comprimidos azuis e eu quero que você aborte. E eu olhei na hora, eu tinha 13 anos, pastor. Eu olhei na hora para ele. Eu sou mulher para assumir. Eu não vou fazer isso. E naquele dia, eu peguei um nojo dele, um nojo. Foi algo assim. E os meus pais, com os pais dele, tentaram fazer a gente casar. E foi aquela loucura. E para honra e glória do Senhor, eu, sabe, fiquei um período ali com ele, até o bebê nascer, tentando, sabe, e eu chorava. Quando ele foi para minha casa, a minha mãe vai lembrar disso. Eu chorei a noite inteira, que eu dizia para minha mãe, eu não quero isso. Eu não queria ter relação com ele. Eu não queria, eu não estava preparada para aquilo. E toda vez que eu estava ali, que ele chegava, que ele me abraçava, é como se aquelas palavras dele estivessem ali. E eu tive o bebê saudável, tive que amadurecer da noite para o dia. Mas eu tomei a decisão que eu não iria ficar com ele. Eu não iria, eu não conseguia. E quando eu tomei a decisão, bem nessa mesma época, meus pais se separaram. E cada um foi para um lado. E eu fiquei sozinha, com um bebê para cuidar, morando na casa.
Meu Deus. E a minha irmã, que tinha 11 anos, veio para morar comigo para me ajudar. Então, eu tinha minha irmã, que tinha 11 anos, e mais um bebê. Pastora, ali começou a minha história. Eu vendia cueca virada de porta em porta, eu vendia pão, eu estudava. O período que a minha irmã ficava com ele, eu ia para a escola, e assim a minha vida foi acontecendo. Só que todos os momentos eu ligava e dizia assim, naquela época nem tinha WhatsApp, não tinha nada disso, porque isso aconteceu há 27 anos atrás. E eu dizia assim, venha ver o William, vai ser aniversário do William. Ele só participou do primeiro ano, depois nunca mais ele apareceu em nenhum aniversário. E eu ligava e eu tentava aproximar ele do filho, eu tentei fazer de tudo. Em alguns momentos, por poucos momentos ali, eles tentaram se aproximar. Mas quando chegou a fase que ele mais precisava, ele marcava de buscar meu filho ficava no portão de casa esperando, ele não aparecia. Isso foram anos. Isso foram anos. Até que o meu filho fez 18 anos e, entre muitas situações que ele estava passando de depressão, o meu filho tentou tirar a vida. Nossa. Eu corri, conseguimos salvar ele, internamos ele, passamos por um processo bem difícil. E aí eu chamei o pai veio. Naquele momento ele deu o apoio ali dos dias que ele estava no hospital. Quando terminou aquilo, eu falei para ele, agora eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você seja o pai que ele precisa ter. Eu preciso que você... E foi ali que o meu filho falou para ele assim, pai, eu estava pensando, posso morar um período com você? Porque eu vou estar trabalhando em tal lugar e eu quero morar com você. E ele mandou uma mensagem. Não tem lugar na minha casa. Porque a minha casa está em reforma e não tem lugar. E a gente sabia que era mentira. E ali, pastora, veio uma ira tão grande sobre mim. Uma ira tão grande, porque eu tentei durante 18 anos. Todas as vezes, eu nunca contei para ninguém isso que eu estou contando aqui. E eu, todos os anos, eu tentava aproximar eles, todos os anos. Quando foi nesse dia, a minha ira foi tão grande que eu falei, chega, Senhor. Chega. A partir de hoje eu não mando mais uma mensagem. A partir de hoje eu não me humilho mais. A partir de hoje, porque nem financeiramente nada eu tive a presença dele. E eu falei, então a partir de hoje eu não quero mais. O Senhor é o pai do meu filho. O Senhor é que vai cuidar dele. E naquele dia eu bloqueei no celular e eu nunca mais mandei uma mensagem. Só que o que eu fiz? Senhor, eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Sabe por quê? Porque eu já deveria ter feito isso antes. Porque, na verdade, eu nunca perdoei. Então, eu quero perdoar. Eu quero liberar isso que está no meu coração. Porque, a partir de hoje, eu vivo para o Senhor. E o meu filho vai ser curado. Porque se ele não teve essa referência paterna, para o meu filho hoje olhar Deus como pai, também não é fácil. Nós estamos orando e pedindo a Deus que ele consiga olhar para Deus como pai. E a gente entende que a ferida, por quê? Meu filho também não perdoou o pai. É traumático, né? Ele tem muitos traumas. E aí, pastora, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu estou bem, eu perdoei, eu tirei do meu coração e eu sei que eu fiz a melhor escolha. Mesmo com todas as dificuldades, com tudo que me aconteceu, eu resolvi, Senhor, eu perdoo, mas eu não quero mais viver com a dor. Porque enquanto eu continuava vivendo com aquilo, eu só estava sofrendo. Eu só sofria, porque eu não tinha resultado positivo naquilo. A partir do momento que eu falei, eu não quero mais viver com isso. Eu não quero mais mandar mensagem, eu não quero mais conviver, eu não quero mais ter contato, mas eu quero perdoar. É como se o Senhor tirasse assim, 200 quilos, assim, ó. Exatamente. E as coisas começaram a fluir. Isso aconteceu há 7 anos atrás, esse bloqueio que eu tive. Então, hoje, para mim, é indiferente. Hoje, para mim, eu peço a Deus misericórdia do que o Senhor tem, né, para a vida dele. Mas eu sei que o Senhor vai alcançar o meu filho. Eu sei, eu peço isso todos os dias. E o amor que eu tive para ter o meu filho aos 13 anos e tomar essa decisão sem ser influenciada. Uma adolescente, meu Deus. E tudo que eu passei para cuidar do meu filho, Deus sabe o quanto eu fiz. Deus sabe o quanto eu fui ali. Hoje ele é um homem honrado, é um homem que trabalha, tem sim as suas situações, mas é um homem do coração bom. Ele é atleta paranaense 2 vezes de jiu-jitsu. Ele é campeão, foi campeão agora no final do ano. Ou seja, o Senhor escreveu uma história para ele.
E se eu tivesse interrompido isso, como que seria a minha vida hoje? Então, mães, se você talvez tenha passado pelo que a pastora passou, tenha passado porque eu estou te contando aqui e você ainda não se perdoou, não perdoou quem fez isso com você, o perdão é para você. O perdão não é para quem você está entregando, é você que se liberta, é você que se cura, né, pastora? Exatamente, exatamente. Pronto, foi. Foi, Espírito Santo, era isso? Amém. Tô eu me libertando aqui de abrir a boca também, depois de 27 anos, pastora. Somos sobreviventes, né? Jesus. Somos sobreviventes, cada um com uma história diferente, porém traumática, né? Traumática. Pastora, conta pra mim, depois de toda essa parte tão difícil, mas tão libertadora, de perdoar o seu abusador, como que você começou a lidar dali em diante com tudo isso? Deus conversou comigo numa particularidade muito grande. E eu entendi o plano do diabo, a permissão de Deus e o plano de Deus. Qual era o plano do diabo? Que eu fosse mais uma na estatística. Mais uma machucada, mais uma ferida, no meio de tantas, sem coragem de falar, sem coragem de compartilhar, sem condição de perdoar. Eu seria uma pessoa que curaria outras pessoas sendo doente. Mas como assim? Pode uma pessoa enferma curar outra? A palavra de cura não é minha, ela é de Deus. E é o Senhor quem cura, não sou eu. Eu só sou o instrumento a ser usado para isso. E eu entendi que o diabo ele queria que eu fosse mais uma somente. Mas aí Deus me mostrou que ele atirou no próprio pé. Ele teve o papel dele e eu tinha o meu papel, e Deus mostrou que ele também tinha o papel dele. O papel de Satanás era me oprimir e me esconder dentro de uma dor, uma vergonha que eu não era obrigada a esconder e carregar como uma doente. E o meu papel seria converter isso em algo a favor do reino. Porque eu digo que o diabo atirou no próprio pé. Porque não existe nada que Deus tenha permitido na tua vida que não possa ser usado contra uma arma contra o inferno, como uma arma contra o inferno. Não existe. Deus não trabalha sem uma razão, sem um porquê e sem um para quê. Deus não trabalha em vão. Ele sempre tem algo em cima daquilo que ele faz e permite. Por que eu digo que o diabo atirou no próprio pé? Porque eu me assentar no banco de uma igreja e ver um testemunho de um milagre é maravilhoso. Edifica, alegra a nossa alma. Poxa, que testemunho forte, que coisa maravilhosa. Ouvir é uma coisa. Viver na prática tem um preço árduo. Mas o efeito ele é estrondoso contra o inferno. E o que eu conto hoje, eu vivi na prática. Hoje eu ministro em mulheres abusadas. Hoje eu ministro em pessoas rejeitadas, pessoas que não foram registradas pelo pai, não têm o nome na certidão do pai. Tudo isso é traumático. E Deus coloca situações na nossa vida exatamente para aquilo que ele nos chamou. Mas o que Deus fez comigo? Tu vai passar e eu vou permitir. Deus precisava permitir o que permitiu na vida de Jó? Mas Deus queria mostrar o quanto ele pode reverter uma situação para a glória do nome dele. Amém. Hoje, eu sou um instrumento usado por Deus na vida de mulheres, e toda a igreja, eu não falo muito sobre esse testemunho nas igrejas, só se papai falar. Fala e conta. E quando ele dá ordem, é porque tem pessoas lá que vai me procurar depois do culto. E como tem mulheres que me procuram depois do culto, quando eu ministro sobre esse perdão, sobre isso que eu vivi. E a última vez foi um homem de 24 anos que estava internado
numa clínica para tratar o emocional, o psicológico, a depressão, porque foi abusado pelo tio a vida inteira. Então não se trata só de um grupo de mulheres, porque tem criança, meninos que são abusados, tem homens que carregam essa machucadura, essa vergonha, essa raiz de amargura por um abuso que sofreu. E sempre quem abusa, na maioria das vezes, no meu caso, o meu abusador, foi uma pessoa distante, desconhecida. E você imagine a dor, o trauma de quem foi abusado por alguém que estava dentro da própria casa, dentro da própria família, que tem o mesmo sangue. Você consegue entender que sempre existe dor maior que a outra. Sim, sim. A dor, ela não tem a medida, né? Não tem como dizer a tua é maior que a minha. Não exatamente, tem. Exatamente. Eu senti muita dor, mas foi um desconhecido, não justifica. E o estrago foi o estrago e ponto. Ele houve. O estrago houve e ponto. Mas você imagina uma pessoa que está nos assistindo hoje, que viveu isso dentro da própria casa, com o mesmo sangue. Chega a ser absurdo. Você imaginar a coragem que um pai tem de aliciar uma filha, um filho. Ele está acabando com a vida dessa criança, ou dessa moça, dessa pessoa. Ele está colocando um trauma para o resto da vida. Porém, se Deus não intervir, porque Deus pode intervir, Deus pode neutralizar a obra do diabo e trazer libertação para o teu sentimento, para o teu psicológico, para o teu corpo físico. Porque eu conheci mulheres, testemunhando eu sobre mim, eu ouvi mulheres que raspou-se o braço com um caco de vidro, porque sentia ódio de ter sido abusada pelo pai. Ela me mostrou as marcas que ela fez com um caco de vidro, tentando raspar a pele. Pensa a dor na alma dessa pessoa. Só Deus entende o psicológico dessa pessoa. Só Deus consegue entrar na dimensão da dor que existe dentro de uma coisa tão absurda, tão horrível. Não que um desconhecido vá fazer doer menos. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que parece que existe uma dimensão bem pior quando se trata de um irmão, quando se trata de um tio. Que uma moça fala: tio, paga um sorvete para mim. Tio, pai, olha a expressão, pai. Sem justificativa. E aí eu digo, no meu caso, Satanás atirou no próprio pé. Porque em todos os retiros de mulheres que eu sou convidada a ministrar, na madrugada do testemunho, Deus ele faz um arrastão no inferno e tira 2, tira 4, tira 5 e vai tirando. Eu já vi mulher gritar em retiro, encontro de mulheres cair no chão, gritando e rolando como se estivesse dizendo: a minha alma hoje está saindo de dentro dessa prisão. Quantas me procuraram, me mandaram carta, bilhete, depois do culto, me passando o número. Teve uma, não tem pouco tempo, ela disse assim para mim: eu tinha que estar nesse culto hoje, porque esse culto era para mim. Com 12 anos de idade, a minha mãe me vendia para caminhoneiro. E eu tenho ódio e raiva da minha mãe. Eu não falo com a minha mãe. E ouvindo você hoje, estava no bilhete. Ouvindo você hoje, eu estou indo para casa em direção à minha mãe para dizer para ela que eu perdoo por ela ter me oferecido para aqueles homens e ter destruído a minha vida. Mas hoje eu estou na igreja, eu fui liberta, amém, eu fui curada. Amém. E hoje Deus fez algo no meu coração e me deu condição de perdoar a minha mãe. Então você passa a entender que você sofre por alguém que você ainda nem conhece. Pelo propósito. Você está entendendo? Uhum. Você vive ali aquele processo. E se eu murmurasse? Eu não teria a ferramenta que eu tenho hoje. Sim. Se Deus não tivesse permitido o que ele permitiu. Hoje eu posso falar sobre orfandade. Hoje eu posso ministrar e tratar pessoas com rejeição.
de pai, de mãe, de familiar, porque eu vivi isso na minha história. Eu posso falar sobre abuso sexual e eu posso fazer mais do que isso. Mostrar que tem cura, que existe perdão, que existe libertação. Amém. Essa é a arma que Deus me deu através do plano que Satanás promoveu para mim, com a permissão de Deus. Hoje quem ganha? O reino. Hoje quem Deus alcança? Pessoas. Amém. E o que eu poderia dizer? Senhor, muito obrigado por eu ter uma história de vida, o qual eu sei o quanto eu chorei, eu sei o quanto me doeu, eu sei o quanto Satanás usou as minhas fraquezas para trazer aquelas lembranças e as guerras que eu travei. E eu sei o quanto eu disse para Deus, Senhor, não deixa eu lembrar. Trava na minha memória. E Deus disse, não. Eu tenho um propósito. Alguém precisa te ouvir e saber que eu sou o Senhor que saro, que curo, que liberto. Amém. E que ajudo no propósito. E passo junto no processo. Então, hoje, eu me sinto assim como uma pessoa maravilhada e grata por ele ter olhado lá de cima para mim e ter falado, eu vou permitir na tua vida porque eu sei que você não vai retroceder. Você vai perseverar, não vai me indagar. E lá na frente, você vai entender o porquê e o propósito. E eu vou te falar, minha querida, por onde eu passo, o que eu escuto, o que eu vejo, chega a ser nojento. O que eu escuto com esse testemunho de pessoas que vêm me procurar depois. Eu não sei se eu poderia falar aqui de 2 fatos. De um que mais me impactou. É uma coisa muito horrorosa, íntima e particular. Eu não sei até que ponto eu posso falar aqui. Pode falar. Se precisar, nós cortamos. Então eu vou dizer. Eu fui procurada por uma mulher. Olha o que é o mundo espiritual. E por isso que eu entendo porque Deus fez isso na minha vida. Porque Ele me queria com mais força, mais ousadia, com mais autoridade no mundo espiritual. Eu fui chamada por uma irmã para aconselhar ela o que ela faria, o que ela deveria fazer. Porque ela pegou o esposo dela 4 vezes tendo relação sexual com a cachorrinha dela. E depois queria ela. Isso é do ser humano? Não é. Não é. Satanás puro. Deus não criou o homem naturalmente falando para isso. Isso é mundo espiritual. E uma serva de Deus tem um marido com essa prática. Você consegue entender por que eu me considero uma privilegiada por Deus ter me dado mais armas contra o inferno, a favor do reino e para benefício de pessoas? Sim. Você consegue entender que na teoria não se consegue tanto. Sem dúvida. Vai passar... É o processo. É. Tem que É viver o o processo. na prática. É o processo. Para você ter autoridade. Durante o processo que somos ativados para receber algo maior. Tudo que é bom precisa passar pelo processo árduo. Fato. Não tem como você ter armas, não tem como você ter autoridade no mundo espiritual se você não passar pelo processo. Exatamente. E o processo no mundo espiritual, a guerra não é aqui. Você está falando, eu terminei de falar, eu estou aqui começou, meu ouvido começou a zunir, começou uma guerra aqui dentro. Aqui dentro. Eita Deus. É pelo alcance. Se no meio de 1000 Deus alcançar nós ganhamos. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Exatamente. E eu tenho certeza que está chegando ao ouvido de alguém que precisa sair de dentro da prisão. Porque eu entendi e entendo que a decisão não é o diabo que vai decidir se eu perdoo ou se não perdoo. Não é ele que vai tomar decisão por mim. Nem Deus vai tomar decisão por mim. Porque o que Deus quer é que eu perdoe. Sim. Porque Deus não vai tomar essa decisão por mim, porque é a vontade dele que eu perdoe.
Então, quem tem que tomar essa decisão é quem está nos ouvindo hoje. Porque não é o diabo que escolhe se eu perdoo ou se não perdoo. Quem escolhe sou eu, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Porque quem estava presa era eu. Era eu que estava chorando e tomando banho de 1h30, 2 horas, achando que aquilo poderia me limpar da sujeira que ficou em mim. Amém. E o Senhor me provou que não seria pela água que se tem sede, humanamente falando, mas seria um processo de lavagem pelo sangue do Cordeiro de Deus. E eu fui lavada. Ele me pegou depois do processo e me deu um banho. Eu achei que estava suja, mas eu já estava limpa, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Eu já estava limpa. Deixa eu só, enquanto eu quero que a pastora conte qual foi o conselho que a pastora deu para essa serva, aonde o seu marido estava sendo usado pelo diabo para poder ter relações sexuais com animais. Eu quero que a pastora conte, porque se esse tema veio na sua cabeça, pode ser que tenha algo aí para quem está ouvindo. Deixa eu aproveitar para quem está em casa. O tema de hoje, eu falei para vocês que ia ser forte, mas é para honra e glória do Senhor. Mas eu quero aproveitar e falar para você que todo esse projeto, ele é voluntário. Ninguém de nós aqui estamos ganhando dinheiro para fazer tudo isso. Mas nós temos um custo, que é o custo do estúdio, das mídias sociais, do YouTube, enfim, tudo que é feito aqui para vocês, para alcançar o maior número de pessoas. E por isso eu conto com vocês, empresários, que podem contribuir com o reino de Deus, que querem trazer a sua marca para ser patrocinado aqui. Tem um @ aqui do ladinho que o diretor vai deixar, não sei se desse, ou enfim, o diretor vai montar aqui para vocês, para você poder fazer a sua oferta, para você poder dizer, não, eu quero patrocinar esse projeto, eu quero patrocinar porque eu quero, assim como a história da pastora Dulcineia está aqui, hoje, para libertar, para curar, eu sei que tem muitas pessoas que precisam estar aqui contando as suas histórias. Então, para que isso continue e para que o reino cresça cada vez mais, eu conto com você. Lu, eu não sou empresário, não sou empreendedor, mas eu quero contribuir. Faz o teu Pix. Faz o teu Pix, que eu tenho certeza que você está depositando no reino de Deus. Então, que você possa hoje ser tocado aí no seu coração em casa, porque muitas histórias serão contadas aqui e muitas pessoas serão libertas, serão curadas, porque esse canal, ele foi direcionado por Deus, e o que Deus abre, ninguém fecha. Deus abençoe. Pastora, para nós encerrar, porque já deu o nosso horário, nós já estamos 1 hora aqui falando. Nossa, eu queria 2 minutinhos para falar. Vamos lá, então. Vamos lá, fala sobre a conclusão dessa moça que veio conversar contigo e depois também você faz um fechamento para quem está em casa falando, né, como que consegue, como que encontra a pastora ou o que Deus colocar no seu coração. Sim, vamos lá. Às vezes eu abro um pouco de polêmica pelo meu raciocínio. Eu disse para ela o seguinte: a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, não somos lugar de imundície. Você precisa se posicionar no mundo espiritual. Você não vai chegar e vai falar, eu quero divórcio. Primeiro, o seu posicionamento espiritual com Deus. Porque existem coisas que só Deus aconselha e sabe aconselhar. Por ser muito complexo, o seu problema, só Deus pode trazer para você um conselho exatamente de acordo com o que você precisa. O meu conselho terreno hoje para você é: se posiciona no mundo espiritual. E posicionar-se no mundo espiritual é dizer para a potestade de demônios e hortes espirituais da maldade, dizer, no meu corpo você não vai tocar através do meu marido. Deus, neutraliza. Tira o desejo, tira a força, tira tudo, mas não deixa me tocar. E se Deus não te deixar ser tocada por ele, é Deus fazendo isso. Não é eu te aconselhando para ele não te tocar. Porque quem, além de mim, conhece e pode fazer é Deus. Agora vamos orar. Para que haja uma libertação. Porque isso é demoníaco. Sem dúvida. É demoníaco.
E você não precisa, disse eu para ela, se submeter a esse papel. Mas você só vai conseguir não se submeter a esse papel se você se posicionar no mundo espiritual e ousar da autoridade que Deus te deu e confrontá-lo. Porque se você não confrontar o problema e o demônio que está nele, esse demônio que está nele vai te usar e vai te confrontar. Alguém aí tem que confrontar alguém. Alguém aí tem que encarar alguém. Esse território chamado tua casa é teu e ele não tem que ter morada aqui. E depois eu acompanhei durante o período muita campanha, muita oração, e não vou dizer que as coisas aconteceram rápido e de forma milagrosa e 100%. Mas estão casados, estão caminhando, Amém. E a obra será feita, eu creio. Amém. Completamente. Amém. Eu creio. Não é uma coisa que você vê todos os dias ou ouve todos os dias. Existem situações que me pegam de surpresa também, que eu preciso falar, olha, eu vou orar nesse sentido, eu vou te ajudar. E assim que eu tiver condição de te ajudar dentro do que Deus me orientar, nós voltamos a se falar. Porque às vezes o mundo espiritual, na verdade, ele é tão possesso, tão maligno, tão ordinário, que você se surpreende com o que você, às vezes, vê que tem lá. Quando você acha que tá ruim, pode piorar. Exatamente. Infelizmente é desse jeito. Exatamente, desse jeito. Pastora, vou deixar você finalizar, vou dar um tchau para todo mundo que está em casa, Okay. Mas eu sempre gosto de finalizar com uma oração. E eu sempre peço que o convidado faça essa oração, salvo quando o Senhor me pede algo, porque essa oração não é somente para nós, mas é para quem está recebendo tudo que foi dito aqui, tudo que foi falado. Então, eu gostaria que a gente terminasse, depois que a pastora, né, der a última palavra, com essa oração para quem está em casa, tá bom? Okay. Pode ser? Deus abençoe, pessoal que está em casa, que está nos ouvindo aqui. A pastora vai finalizar, vai deixar uma oração. E você, não esquece, ativa a notificação, se inscreve no canal, deixa aqui nas descrições e nos comentários aquilo que você sentiu. Porque eu, aqui, ouvindo a pastora, a dor que me deu aqui no meu coração foi tão grande de imaginar que tem pessoas ainda aprisionadas por Satanás que não foram curadas. Então, que você seja curada, que você seja curado em nome de Jesus. Deus abençoe. Com você, pastora. Eu queria direcionar essa palavra para você que está em casa, que tirou um minutinho do seu tempo para nos ouvir. Eu quero dizer para você, mulher, homem, jovem, adulto, que Deus, Ele tem o poder para te alcançar agora, nesse exato momento. Ele tem o poder de entrar aonde você está, entrar dentro do teu coração, do teu emocional e do teu psicológico. Talvez você tenha confessado para você mesmo, não tem jeito. Eu não tenho como alcançar uma cura, uma libertação. Eu não tenho força para isso. Eu quero te dizer que Deus é poderoso para fazer um milagre na tua vida. Ele não vai apagar da tua memória o que te ocorreu. Seja rejeição pelo pai, pela mãe, abuso, não importa. Olhe aqui para mim e veja uma coisa. Eu sou liberta, transformada, mudada e curada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Você hoje, com a tua história, lá na frente você pode ser tão usada quanto eu creio que eu estou sendo aqui hoje para curar alguém que Deus vai colocar na tua vida. Para curar alguém que Deus vai colocar no seu caminho, com feridas de repente até maior que as suas. Eu encontrei pessoas com ferida maior do que a minha, mas pastora, tu passou por isso e existe pior? Existe pior. Acredite que existe. Eu sou um testemunho do poder de Deus. Eu sou um testemunho da graça e da libertação que há em Cristo Jesus. Pela vontade do diabo, você vai continuar dentro desse quarto, você vai continuar em silêncio, dentro da tua casa, oprimida, deprimida, depressiva.
Mas eu quero te dizer que pela vontade de Deus, a ordem que Ele quer dar a teu respeito é essa: sai para fora, tem vida aí. E eu posso te provar no nome de Jesus que enquanto estiver fôlego de vida dentro de você, a esperança que nós temos de ver você transformado, mudado, liberto, será para a honra e glória do teu nome, Senhor. E eu creio que você será usado dentro do que você passou, porque a ferramenta que Satanás queria usar para me encurvar, Deus usou ela para mim ser instrumento de cura. E eu quero, nessa manhã, dizer para você que está nos assistindo, que queira conhecer o meu testemunho pessoalmente, o nosso trabalho. Deus, Ele me concedeu a graça da ferramenta de cura e libertação através desse testemunho. É um tratamento profundo, viu, pastora? Quando a gente entra no testemunho, nas igrejas, a guerra no ar, ela se manifesta e a batalha ela não é fácil, não. Eu sei o que eu passo quando eu dou esse testemunho e o que eu enfrento, mas não me importa. Deus me deu ferramenta e eu não vou arriar ela. Eu vou continuar usando ela até que Jesus venha ou que Ele me recolha. Então, eu posso deixar o meu contato? Pode sim. O meu contato, então, é o DDD 21 994 50 3322. Pastora Dulcineia de Paula, missionária, ou como você queira me chamar, de Dulcineia de Paula. Então está aí, nos convide e eu tenho certeza, pastora, essa terra é grande. E tem muito ouro dentro dessa terra para ser alcançado. Eu não digo ouro de dinheiro, eu digo ouro de alma. Tem muita alma que é ouro aí, escondido, doente, que a gente precisa cavucar bem no profundo e tirar para lá para ser usado por Deus. Amém. E eu quero fazer um pedido aqui. Amém. Eu vim nesse canal dar o meu testemunho só para acrescentar no reino de Deus. Como a Lu disse, não tem fins lucrativos. Você pode patrocinar e não tem valores. Sabe por quê? A viúva ajudou com tudo que ela tinha. Sim. E o Senhor agraciou ela e a oferta dela foi que chamou a atenção de Deus. Então você, empresário, não empresário, colaborador, adorador do reino, do menor ao maior, Deus precisa do teu dinheiro? Não, Ele não precisa, porque Ele é dono do ouro e também da prata. E Ele, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Esse estúdio precisa de ter necessidade suprida. Não é verdade? Sim. As cadeiras da igreja que a gente se assenta nelas são compradas, a água que a gente bebe, né, é comprada. Então, tudo tem um custo. Então, que você possa deixar o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração, independente de um valor, ser patrocinador aqui, ser sustentador, ser mantenedor da obra de Deus. Você, às vezes, não pode ir, não pode fazer, mas você pode sustentar quem está aqui para fazer. E você, se sustentar essa obra, ajudar com algum valor, com algum custo, tudo que será testemunhado aqui, se alcançar uma alma, você patrocinador, você mantenedor, está ganhando essa alma junto, não é assim que funciona? Assim mesmo. Assim que funciona. Você, sem saber, está trabalhando com a Lu, está trabalhando comigo que estou testemunhando, está trabalhando com o diretor, está ajudando a manter esse estúdio, porque aqui, tudo que é feito e falado é para a glória de quem? Do Senhor. Do Senhor. E se você ama o teu Pai que te chamou, que te libertou, que te transformou, que tem te dado a graça do trabalho, da saúde, lembre-se do reino de Deus, porque não existe lugar melhor para se plantar do que no reino de Deus. Você pode plantar em muitos lugares, mas o lugar melhor para se plantar uma semente e colher um fruto é a obra de Deus, é no altar de Deus. E eu quero finalizar te dizendo: quem dá ao pobre empresta a Deus, diz a palavra de Deus. Amém. E tudo que você depositar na obra de Deus, pode acreditar que o fruto ele virá. Fique na paz, Deus abençoe. Amém. Obrigada, minha querida, pela credibilidade, amém, pela honra. Eu espero que pessoas nessa manhã tenham sido alcançadas pelo Senhor através desse testemunho, que me custou muito até ter coragem de falar, amém, sobre ele. Amém. Mas hoje a gente fala abertamente, amém, porque o Senhor garante o alcance. Não é verdade? Amém. Amém, pastora. Finaliza com a oração, então, para nós dar tchau para todo mundo? Então, vamos lá. Coloque sua mãozinha no seu coração, curve a sua cabeça onde você está.
Pai bendito, na manhã desse dia, queremos te engrandecer, te bendizer, te glorificar e te agradecer por esse percurso, Senhor, por esse período que passamos aqui para honrar o teu nome, para honrar, Senhor amado, a tua beleza, a tua presença. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir algo especial na manhã desse dia pelas pessoas, Senhor, que foram e serão alcançadas, Pai, através desse testemunho. Pai querido, que na manhã desse dia o Senhor coloque a tua mão de misericórdia, de poder, a tua mão libertadora sobre o coração dessa pessoa, Pai, que está nos assistindo. Entra com a tua libertação, com a sua transformação de vida. Tu me tirou do monturo, Senhor, tu me tirou do lixo, Pai, tu me tirou da boca de fumo, tu me tirou da prostituição, tu me tirou do lamaçal do pecado, e eu sei, Senhor, que eu posso com autonomia, com propriedade dizer que o Senhor pode alcançar essa pessoa não crente. Pai, na manhã desse dia, o Senhor pode transformar e libertar ela como me transformou, como me libertou. Essas pessoas que se sentem rejeitadas, mostra para elas o favor da tua graça, mostra o quanto tu é pai, o quanto tu é mãe, o quanto tu é irmão, amigo, provedor, sustentador, protetor, amor, Senhor. Alcance eles nesse dia, Pai. Arranca de dentro deles, Pai, toda tristeza, toda angústia, toda mágoa, todo ressentimento. Nós sabemos que esse sentimento mata e o Senhor tem vida para essas pessoas. Eu quero, Pai, te pedir, entra nessa casa, entra nessa família, entra dentro desse coração e abençoe, Pai. Te peço que a tua mão seja com todos, no nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus te alcance e te abençoe hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Fiquem na paz.